Bom dia, sejam todos mais uma vez bem-vindos à aula desta semana. Como prometemos, hoje falaremos então sobre os efeitos da anulação no caso do casamento putativo. Não saia daí que nós voltamos já já. Bem, nos negócios jurídicos em geral, uma sentença de anulação destrói retroativamente todos os efeitos já produzidos, desde a data da celebração até a data do trânsito em julgado da sentença que declara então a anulação. Aqui, por estarmos a falar de questões pessoais e não patrimoniais, logo, os efeitos não produzem a anulação dos negócios jurídicos em geral. Aqui protege-se o casamento e os efeitos produzidos durante a sua vigência. A lei leva em consideração a boa-fé dos nubentes ou dos cônjuges, a data da celebração do casamento e, havendo então anulação em caso de boa-fé, os seus efeitos não terão eficácia retroativa. Vamos dar uma vista de olhos ao artigo 72, número 3 do Código de Família, que nos fala então sobre a boa-fé. Artigo 72 do Código de Família, que tem como título boa-fé, o número 3 diz-nos o seguinte: a boa-fé dos cônjuges presume-se, ou seja, não tem como provar, ou as partes ou o juiz não conseguem provar se houve de facto ou não boa-fé por parte dos nubentes. Ela é presumida em função das circunstâncias. No casamento putativo, a boa-fé para o professor Antunes Varela à vista da seguinte maneira: pode haver boa-fé do nubente, mesmo em casos em que ele tem conhecimento do vício de que sofre o casamento. É o caso do nubente cujo consentimento tinha sido extorquido sob coação. A ignorância dos nubentes não pode ser invocada no caso o conservador do registro civil cumpra rigorosamente o disposto no artigo 29, número 1 do Código de Família. Vamos então dar uma vista de olhos a este artigo. O artigo 29 do Código de Família tem como título Declaração Inicial e o número 1 diz o seguinte: o processo preliminar é iniciado a requerimento dos nubentes, que serão expressamente esclarecidos dos impedimentos matrimoniais. Bem, a figura jurídica que nos permite que o casamento anulado produza efeitos é o casamento putativo, definido então pelo professor Antunes Varela. A expressão casamento putativo procede etimologicamente do vocábulo latino putare, que quer dizer julgar, crer ou acreditar, visto que o regime que ela encarna ter nascido na doutrina dos canonistas como uma solução excepcional devido à boa-fé dos nubentes que contraíram então um casamento nulo, julgando ou acreditando ou estando convencidos de que o mesmo era válido. Encontramos então três pressupostos para o casamento putativo. É necessário que exista o casamento, é necessário que o mesmo venha a ser celebrado ou declarado nulo, e é necessário que exista o elemento subjetivo da boa-fé pelos nubentes ou de apenas um deles. Ou seja, para que um casamento seja considerado putativo, é necessário que estes elementos estejam presentes cumulativamente. É necessário que exista um casamento, é necessário que o mesmo venha a ser declarado nulo e é necessário que a boa-fé por parte dos nubentes ou de um deles esteja presente. Existem efeitos do casamento putativo em relação aos cônjuges, existem efeitos em relação aos filhos e existem efeitos em relação a terceiros. Quando falamos dos efeitos em relação aos cônjuges, notaremos aqui a presença de duas situações.
No primeiro caso, se estiver de boa fé, o nubente ou os nubentes, se estiverem de boa fé, aplicar-se-á a regra do artigo 71, números 1 e 2. Os efeitos produzidos antes de declarado o casamento como nulo são salvaguardados. Vai cessar aqui a afinidade e o uso do nome. A nacionalidade adquirida pelo casamento mantém-se também o direito de prestação de alimentos. Vamos dar uma vista de olhos ao artigo 71, nos números 1 e 2. Este artigo tem como título Efeitos dos casamentos anulados, na secção 4ª, que fala sobre as consequências da anulação. Os números 1 e 2 dizem o seguinte: o casamento anulado, quando contraído de boa fé por ambos os cônjuges, produz os seus efeitos em relação a estes e a terceiros até ao trânsito em julgado da respectiva sentença. O número 2 diz o seguinte: se apenas um dos cônjuges o tiver contraído de boa fé, só este cônjuge poderá arrogar-se os benefícios do casamento e opô-los a terceiros. A outra situação aqui é no caso de houver má fé, ou se estiverem de má fé os nubentes, não é? Aqui não existe casamento putativo, logo não produz efeitos. Perdem-se todos os direitos. No patrimônio faz-se a liquidação como se existisse uma sociedade. Existem então efeitos em relação aos filhos. Vamos dar uma vista de olhos ao mesmo artigo no número 3, que diz o seguinte: a anulação do casamento não prejudica por qualquer forma os direitos dos filhos nascidos e concebidos durante a sua vigência. Ou seja, o facto do casamento ser anulado, os filhos não perderão nenhum direito em relação aos seus pais. Vamos então dar uma vista de olhos também ao artigo 163 do Código de Família. Este artigo tem como título Prova da Filiação e diz o seguinte: o estabelecimento da filiação prova-se por ato lavrado no órgão do registro civil. Os efeitos da filiação deferem-se retroativamente à data do nascimento. Vamos dar uma vista de olhos agora aos efeitos em relação a terceiros. Os efeitos do casamento putativo se produzem erga omnes, ou seja, se produzem não só em relação entre os cônjuges ou nas relações estabelecidas entre os cônjuges, mas também nas relações destes com terceiros. Temos, por exemplo, as dívidas do casal. Independentemente do casamento vier a ser considerado nulo ou inexistente, ainda assim os nubentes ou os cônjuges ficam obrigados a pagar as prestações das dívidas contraídas durante a constância daquele mesmo casamento. Bem, hoje ficamos por aqui. Estivemos então a analisar um pouco sobre os efeitos da anulação no caso do casamento putativo. Na próxima semana entraremos numa outra secção, entraremos na nossa 4ª secção, onde começaremos a falar dos efeitos pessoais e patrimoniais do casamento. Falaremos primeiramente dos efeitos pessoais e a posterior dos efeitos patrimoniais. Foi um prazer tê-lo do outro lado. Espero estar consigo daqui a uma semana. Até lá, fique bem.